Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Beatriz, eu tenho 19 anos e moro sozinha em outro estado. Eu sou paulista e vim morar no Rio de Janeiro pra fazer faculdade federal. No vídeo de hoje eu vou mostrar o preparo de algumas marmitinhas e algumas refeições. Nesse vídeo também eu mostrei como eu faço a higienização dos legumes, verduras e frutas que eu compro na feira pra facilitar a minha vida. Nesse vídeo eu preparei 5 marmitas de almoço, uma sopa verde, uma porção de arroz e algumas porções de suco detox, que no caso é o meu café da manhã. Talvez você se pergunte, nossa, mas só 5 refeições? Só 5 almoços? E os jantares? Eu tenho várias opções, pra quem não viu meu vídeo de compras, recomendo que vá lá ver. Então, o que não falta é a opção de jantar e de almoço também, se algum dia eu não quiser comer a marmita. Eu espero que vocês gostem muito do vídeo, deixem seu like, seu comentário aqui embaixo para apoiar o canal. Não se esqueça de se inscrever. E é isso. Vou começar higienizando os legumes e verduras. Eu uso água sanitária, lembrando que tem que estar escrito no rótulo que pode usar para isso, tá? Aí é 1 colher para cada litro de água. Aí vou começar pelas verduras, né? Eu tenho couve e alface. Eu fui lavando a alface pra tirar aquela terrinha, sabe? Aí fui colocando aí na água e dei uma apertadinha pra ficar ela inteira submersa. Aí a couve eu vou fazer a mesma coisa, né? Mesma misturinha de água. E aí eu fui separando os talinhos das folhas, porque eu vou usar os talinhos pra fazer o meu arroz. E as folhas eu vou usar pro suco detox. A abobrinha eu não gosto de deixar de molho, então eu só dei uma passada ali na água sanitária e enxaguei. Coloquei batatas também junto com a couve e pera. E aí a batata doce eu coloquei junto com alface de molho. Aí depois dos 10 minutinhos eu enxaguei e coloquei na bacia de volta com um pano de prato para ficar bem sequinha. A couve também coloquei no pano de prato. Vamos agora pro feijão. Eu já tinha deixado ele de molho na noite anterior, então eu tirei a água e coloquei o dobro de água para cozinhar. Coloquei para cozinhar na pressão e deixei 15 minutos depois que pegou a pressão. Aí fui cortar a cebola, todas as aparas e cascas eu vou colocando ali num potinho do lado, tá? Pra fazer um caldo de legumes. Eu sempre dou uma cortada na cebola pra não forçar muito o triturador, sabe? Então, ali ó, já consigo puxar a cordinha de uma vez. Se não corta, fica muito duro de puxar. Eu vou dando umas batidinhas pra triturar tudo. E a outra metade da cebola tava meio estragadinha, então eu tive que jogar metade fora. Fui pro alho daí, que eu fui descascando e aí eu coloquei no triturador. É bem facinho, bem prático esses temperinhos com essas facilidades que a gente tem hoje em dia. Aí coloquei azeite e uma pitada de sal e triturei para fazer uma pastinha de alho. A abobrinha eu cortei no meio e aí eu vou fazer metade em cubinhos assado no forno e a outra metade eu vou fazer em lascas grelhada, tá? Aí a batata doce eu fui tirando as pontinhas, né? E coloquei pra cozinhar no vapor na cuscuzeira. Aí eu descasquei 3 batatas e deixei outras 3 sem descascar. Fui cortando os talinhos de couve pra pôr no meu arroz. E a batata que eu deixei sem descascar eu cortei em cubinhos pra assar junto com a abobrinha. Vamos pro tempero. Eu coloquei azeite, sal, orégano, lemon pepper, cebola, alho, salsa, páprica doce, colorífico e misturei. Aí vou misturando bem. Aí eu fui lá e coloquei um pouquinho de cebola também. Misturei de novo. Coloquei alho, misturei de novo e levei para assar no forno. Preparar o arroz, coloquei alho, os talinhos de couve, óleo, sal e levei para refogar, tá? E deixei fritar bem fritinho, medi a quantidade certinha de arroz e refoguei junto. Coloquei o dobro de água e tampei para cozinhar bem. Esse é o segredo do meu feijão. Refoguei cebola, alho e aquele temperinho, coloquei folhas de louro e depois que estava tudo fritinho, joguei ali na panela de pressão. O arroz estava cozinhando e a minha ajudante, cadê? Dormindo, gente, dentro da fruteira. Agora eu vou preparar a proteína de soja, eu vou ter que fazer um rap para falar os temperos. Eu coloquei bastante cebola, o alho, tempero do chefe, orégano, cúrcuma, páprica picante, páprica doce, pimenta calabresa, páprica defumada, lemon pepper, cebola, alho e salsa, um pedacinho de caldo de legumes, temperinho da casa, pimenta do reino e óleo. Aí levei para refogar e coloquei a proteína de soja. Não mostrei, mas em seguida eu coloquei molho inglês e shoyu também. Aí depois eu vou colocar ketchup, mostarda e creme de leite.
coloquei as abobrinhas pra grelhar, coloquei também 3 batatinhas pra cozinhar e lavei o restinho de louça, guardei essa cebola que sobrou na geladeira e os legumes do forno estavam prontos. Aí a fruta da semana era melão, então eu fui cortar na metade, depois da metade tirar as sementes, descascar e cortar em cubinhos pra guardar no pote de vidro na geladeira. Gente, tá bem corrido narrar esse vídeo, hein? Eu deixei bem rapidinho pra não ficar cansativo, né? E então fui guardando aí no pote de vidro, fechei bem fechadinho. E a outra metade eu comi ali na hora que era de tarde, então o meu lanchinho da tarde. O resto eu cortei em tirinhas. Agora o alface, eu sequei bem e fui colocando entre guardanapos. Aí eu colocava umas 4 folhas de alface e uma folha de guardanapo. Desse jeito não junta água e dura a semana inteira na geladeira. Muito bom. Aí fui cortar a pera do suco detox, cortei na metade, depois na metade e tirei essa partezinha do meio. Também para o suco detox, o limão, eu cortei cada metade em 4 partes e cortei alguns pedacinhos de gengibre. A folha de couve eu corto na metade, coloco um pedaço de melão, um pedaço de limão, um pedaço de pera, um pedaço de gengibre. Aí eu enrolo tudo certinho e coloco em saquinhos plásticos. Eu não sei se esse saquinho é o ideal para fazer isso, mas tem dado certo e fica bem bonitinho. Esse aí que eu fiz com a folha inteira de couve ficou maior e não coube no saquinho. Aí eu pus num potinho e tá tudo bem que eu vou comer amanhã, então não precisava estar congelado. A sopa verde, eu coloquei as batatas cozidas, couve, sal, pimenta do reino, lemon pepper, cebola, o temperinho de cebola, alho e salsa e cúrcuma. Aí coloquei um dente de alho picado e chacoalhei. Aí fui descascar as batatas doces, descasquei tudo e guardei as cascas pro caldo de legumes. Uma parte eu cortei em cubinhos e o resto eu deixei normal assim mesmo. Organizei os potinhos e comecei a montagem. Comecei separando uma porção individual de arroz, que vai ser pro domingo que eu vou fazer camarão, tá? Aí eu faço na hora. As marmitinhas eu coloco 2 conchas de feijão e deu pra todas essa quantidade de feijão que eu fiz, tá? E aí também vou colocar 2 colheres de arroz. Vocês vão ver que vai ficar bem difícil tirar o arroz da panela. Então eu coloquei numa bacia e dei uma misturada para ele ficar soltinho e fui preenchendo as marmitinhas. O arroz também deu para todas e sobrou um pouquinho que eu jantei hoje. Agora a proteína de soja também 2 colheres e só deu para 3 marmitinhas, mas a intenção era essa mesmo, porque as outras eu vou encher de legumes. Aí eu coloquei um pouquinho de legumes em cada uma dessas que tinha proteína de soja e tinha bastante legumes. Então, em uma das que estava sem proteína de soja, eu coloquei todo o resto de legumes e eu deixei uma de proteína de soja sem legumes. Não sei se deu pra entender. Nessa de proteína de soja que estava sem legumes, eu coloquei a batata doce em cubinhos. Na outra que estava sem proteína, eu coloquei 4 batatas doces e na outra sem proteína, eu coloquei 2 batatas doces. Aí coloquei abobrinha grelhada, que tava sem proteína, e dividi a abobrinha grelhada. Aí ficaram assim, ó, deu 5 marmitinhas e uma porção de arroz. Ficaram assim, ó, 5 refeições, uma porção para domingo, que eu vou fazer camarão. Aí aqui os meus cafés da manhã, uma porção de janta, que é um caldo verde. Aí eu tenho quibe, nuggets, hambúrguer, aqui tem o camarão, tem polenta, tem o waffle, tem queijo. Aí aqui tem outra porção de café da manhã, aí saladas e o melão. Lembrando que eu sempre tenho ovos, atum, outras opções de proteína se aquilo não for suficiente ou se eu quiser. Aí tem o pão de alho também pra fazer uma janta, enfim. 2 peras e bananas. A panela, a forma, eu tiro toda o restinho e deixo de molho com água e espuma de sabão. E aí depois eu venho e lavo, que daí fica bem facinho. Como o vídeo ficou bem corrido, eu não consegui deixar algumas diquinhas aí, então eu vou colocar aqui no final. Bom, as primeiras dicas são como não deixar juntar água. A primeira é evitar ao máximo cozinhar as coisas na água. Por exemplo, a batata é muito necessário cozinhar na água. Às vezes, se você vai colocar uma cenoura, um chuchu, você acaba cozinhando na água. O ideal é você cozinhar no vapor, como eu fiz com a batata doce, que daí vai evitar ao máximo de juntar água, porque não vai ter água acumulada. A
segunda dica é você não colocar nada nos potes quente e muito menos tampar, porque se você colocar quente vai criar o vapor lá dentro. Se você tampar, vai criar mais vapor ainda na tampa e vai ficar escorrendo, vai ficar péssimo, tá bom? Outra dica para facilitar a sua vida é você economizar o máximo de louça possível. Por exemplo, vai cortar uma coisa, corta tudo que você tem para cortar, assim como eu fiz. Vai usar uma panela para refogar um tempero, usa ela para fazer a carne. Ou você vai usar uma panela para cozinhar um legumes no vapor, coloca todos juntos. Você vai assar um legumes no forno, assa todos juntos. Na marmita eles vão acabar misturando mesmo, a menos que você queira mesmo fazer separados. Mas até pra assar na forma daria pra colocar de um lado a batata e de outro lado a abobrinha. Então essas são as dicas que eu tenho pra facilitar a sua vida. E tem facilitado muito a minha e vão me ajudar muito essa semana. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, comentar o que vocês acharam, o que vocês gostaram, se vocês tiverem alguma dica e o que vocês quiserem ver aqui, tá bom? E a Sabrina tá fazendo bagunça, é claro. E é isso. Um beijão, fiquem com Deus e tchau, até os próximos.